Olá, está começando o primeiro episódio do Câmara Explica, o podcast da Escola do Legislativo da Câmara Municipal de Divinópolis. Quem participa conosco desse primeiro episódio é o diretor da Escola do Legislativo, Roberto Franklin. E aí, Roberto, tudo bem? Olá, tudo bem, Samuel? Tudo jóia. Quem participa também é a técnica legislativa da Escola do Legislativo, Patrícia Loureiro. Dá um oi pra gente, Patrícia. Tudo bem, Samuel? Tudo ótimo. Eu sou o Samuel, como eles já falaram, e também trabalho na Escola do Legislativo, sou o coordenador pedagógico, mas ao longo do episódio nós vamos explicar o que cada um de nós faz, tanto na vida quanto na escola. Porque hoje o tema que nós vamos explicar para você é Escola do Legislativo. Então, fique com a gente porque se você não sabe o que é isso, daqui a pouco vai estar sabendo. Esse é o Câmara Explica. Para nós começarmos, eu quero lembrar que estamos gravando cada um da sua casa, respeitando todas as normas dos órgãos de saúde, porque nós estamos começando esse podcast durante a pandemia de Covid-19. Hoje é dia 4 de junho, quando nós estamos fazendo essa gravação desse primeiro episódio. Nós estamos em isolamento social, então todo mundo respeitando cada um da sua casa. Por esse motivo, você que está nos ouvindo pode perceber que o áudio não está perfeito por causa dessa gravação online. Dado esse recado inicial, vamos começar com o nosso assunto de hoje. Essa primeira explicação, o objetivo do Câmara Explica é toda semana explicar algum tema, algum assunto, algum nome complicado, e o nome complicado dessa semana que nós vamos explicar é a Escola do Legislativo, que faz sentido por ser o nosso podcast da Escola do Legislativo da Câmara de Divinópolis. Esse tema também foi escolhido porque nós estamos gravando esse primeiro episódio exatamente comemorando 12 anos da Escola do Legislativo de Divinópolis. Vamos passar direto para o assunto com você, Roberto. O que é uma escola do legislativo? Olha, Samuel, a Escola do Legislativo ela tem alguns objetivos principais. O primeiro é aperfeiçoamento de servidores públicos. O segundo, aproximação do cidadão à Câmara Municipal de Divinópolis. A função dela é uma função de orientação social, educacional, formativa, no sentido de dar sempre apoio ao cidadão. Nós temos diversos projetos nesse sentido. Basta você acessar os canais de informação da Escola do Legislativo dentro do site da Câmara e todos os outros tipos de informação que estão aí na mídia. Na verdade, a escola ela tem hoje uma função muito importante para a sociedade. Nós fornecemos cursos, orientações, nós temos projetos de apoio ao jovem, ao idoso, ao cidadão em geral, ligados à cultura e uma série de outras questões que possam ser de interesse da sociedade divinópolitana. Bom, é até interessante você ter mencionado isso. Nós vamos falar no final desse episódio sobre nós três, mas já adiantando um pouco, às vezes a gente faz visitas em escolas e a gente sempre anuncia, nós somos da Escola do Legislativo. Eu sempre fico um pouco preocupado, porque às vezes as pessoas não entendem o que é essa escola, eu sempre tento explicar, mas às vezes o tempo é tão curto que fica difícil de explicar. Eu vou tentar puxar uma comparação aqui e vou passar para a Patrícia para ver se ela concorda comigo, o que ela acha, se a minha comparação tá certa. Para as pessoas que trabalham às vezes no comércio, muitas vezes uma loja não tem como formar a pessoa que vai trabalhar naquela loja. Então, essa loja às vezes faz parceria ou indica os funcionários a fazerem um curso no Senac, por exemplo, que é um órgão de formação profissional. Tem indústrias que fazem parcerias com o Senai. Tem lugares, empresas maiores que as próprias empresas dão curso para os funcionários que vão trabalhar naquelas empresas. A Escola do Legislativo ela vai mais ou menos nesse sentido, concorda, Patrícia? De ser um órgão que vai ensinar para a pessoa que trabalha na Câmara como ela deve trabalhar. É mais ou menos por isso aí? Isso, Samuel. A Escola do Legislativo tem como principal foco formar tanto os vereadores que estão entrando na legislatura, quanto os assessores parlamentares. Às vezes não repete os assessores. Os assessores podem ser novos, então assim, para poder conhecer o mecanismo da Câmara, como que funciona, e inclusive curso de formação para servidor também. Nós também fazemos projeto, claro, que envolve a comunidade. A própria norma que estabeleceu a Escola do Legislativo, que ela foi estabelecida por uma resolução, fala de nós fazermos atividades para quem está fora da Câmara. E eu até mencionei também essas visitas escolares e tem outros projetos. Roberto, o que a Escola do Legislativo de Divinópolis faz atualmente?
Olha, Samuel, nós temos diversos projetos em andamento. Quanto aos jovens, como você mesmo disse, visitas às escolas para falar sobre cidadania, explicar o verdadeiro sentido da política, dar um pouco de orientação política e social para esses alunos. Nós temos alguns projetos que, além de capacitação de servidores, nós falamos sobre reforma da Previdência, nós estamos promovendo alguns seminários, como agora das eleições, que a gente vai chamar de eleições limpas, mas na verdade seria presencial. Diante da atual situação da pandemia, nós vamos fazer através de videoconferência, já aprovado, inclusive, e com a anuência de 2 palestrantes, o presidente da OAB em Divinópolis e um promotor de justiça, que já se comprometeram a fazer esse tipo de informação. As eleições estão chegando e nós estamos aí preparando mais essa atividade. Mas a escola não para. Nós temos o Varal, que é o antigo Varal Literário, que agora vai chamar Conexão Literária, está em pleno andamento. Esse projeto já está regulamentado, já está sendo praticado. Daqui a uns tempos nós vamos ter resultado disso. O Fórum de Desburocratização, que debate problemas do município para agilização da prefeitura na busca de solução do munícipe. Nós temos o Vereador da Melhor Idade, que é um projeto também que agora em setembro, se não me engano, nós estaremos aí promovendo, se Deus permitir que nós possamos fazer isso de forma presencial. Seria o viável devido a dificuldade que esse pessoal tem de acesso à mídia, né? No caso, seria interessante que eles estivessem de forma presencial. Mas se não tiver, pode saber que a escola vai buscar um mecanismo para isso. Nós temos outros projetos interessantes da escola, como a questão que nós trouxemos a discussão dos jovens, na questão do vereador, né? O vereador jovem que está aí participando esse ano também, o ano que vem nós já vamos preparar isso. E uma série de outras questões que a gente vem trazendo dentro do Legislativo Municipal. É muita coisa, muita atividade, a gente até deixa um recado. Quem quiser saber mais, acessa a nossa página, nós temos um site dentro do portal da Câmara Municipal de Divinópolis. O nosso site é www.divinopolis.mg.leg.br/escola. Lá tem todas as informações sobre todos esses projetos. Agora, a gente está falando do momento presente, das atividades que a Escola do Legislativo realiza atualmente, mas eu quero saber, eu tenho uma curiosidade de entender onde surgiu, como surgiu, de onde vem Escola do Legislativo? Você sabe contar um pouco dessa história pra gente, Patrícia? Sei sim, Samuel. A primeira escola do Legislativo do Brasil, ela surgiu, inclusive, aqui em Minas Gerais. Foi na Assembleia Legislativa, em 1993. Baseado no estudo realizado no ano de 2014, tinha, na época, registrado 124 unidades de escola do Legislativo, com variáveis denominações, tanto como escola, como instituto, como centro legislativo. A gente tem 27 escolas em assembleias legislativas no Brasil, 66 escolas em câmaras municipais, isso incluindo a Escola do Legislativo de Divinópolis, e 28 escolas em tribunais de conta, uma escola do Legislativo na Câmara Legislativa do Distrito Federal, uma no Senado e uma na Câmara dos Deputados. 124 unidades de escola do Legislativo no Brasil. E eu te falo uma coisa, já passaram de 200, já tem mais de 200 escolas do Legislativo, vem aumentando esse número e a gente vê que interessante, surgiu aqui pertinho da gente, em Belo Horizonte, numa época em que pouco se falava sobre letramento político, né, que o objetivo principal de uma escola do Legislativo acaba sendo um letramento político. E o que eu acho interessante é que a escola do Legislativo ela vem preencher uma lacuna. Nós temos no Brasil, até por nós termos tido um grande período em que os poderes legislativos tiveram um protagonismo menor, né? Nós tivemos aí 2 décadas, na década de 60, 70, até o final da década de 80, em que o executivo mandava e pronto, acabou. E o legislativo tinha pouca expressão nessa época, até ocorreram episódios de legislativos fechados, etc. Então a gente vê que a escola do legislativo é uma forma do legislativo se aproximar da população, porque ele esteve distanciado da população durante um tempo. Me conta, Roberto, tô indo no caminho certo ou tô me desviando aí da curva? Não, você tá indo muito bem, Samuel. Um dos principais focos da escola, de todas elas, é a aproximação do cidadão ao poder legislativo.
O cidadão, de uma forma geral, ele é muito desinformado da própria função dos poderes e principalmente do poder legislativo. É preciso que nós vamos levar ao conhecimento de todos o que efetivamente os poderes fazem e trabalham, né? De que forma, o que ele pode oferecer ao cidadão dentro das suas funções constitucionais ali previstas. Hoje o cidadão mistura o poder executivo com o poder legislativo, ele mistura judiciário no meio, ele não sabe quando ele vai falar, de quem ele vai falar e quais são as funções de cada um. Então a escola tem esse papel também de levar a informação, de levar conhecimento ao cidadão, de aproximá-lo. É uma questão educacional, de orientação social e informativa. Além de estabelecer, como eu disse no início, a preparação de todos os agentes públicos que ali estão, seja agentes políticos, servidores concursados, servidores comissionados, para que todos tenham conhecimento no bom desempenho de suas funções e atribuições. Essa é a função da escola, essas duas vertentes da aproximação do cidadão, da conscientização do cidadão e do aperfeiçoamento dos servidores, e não só do legislativo. Os servidores do Estado têm participado de algumas atividades nossas e assim por diante. Então essa função é primordial no município. Muita gente, às vezes, por não conhecer efetivamente essa função da escola, eles não dão tanto valor. Mas aí nós estamos, eu que sou procurador da instituição, você que é técnico legislativo, a Patrícia, todos buscando, apesar de outras formações que nós temos educacionais, você tem formação, eu tenho outra, a Patrícia tem outra, nós unimos isso tudo e estamos construindo com muito carinho essa escola que, na verdade, ela já existia, mas operacionalmente ela deixava muito a desejar. Nesses últimos 2 anos, nós temos elevado muito o seu potencial, não querendo aqui ser demagogo, muito menos puxar qualquer tipo de situação para o nosso lado, mas a história conta isso, no sentido de que nós produzimos, estamos produzindo. Não deixamos nossas funções de lado, de procurador, não deixou sua função de técnico, mas nós nos empenhamos a isso. E a escola, hoje, ela é referência no Centro-Oeste, basta entrar em contato com qualquer outra escola do Legislativo. Eu ia até perguntar sobre a história da Escola do Legislativo de Divinópolis. Ontem completou 12 anos, né? Ela nasceu em 3 de junho de 2008. Relembrando que nós estamos fazendo essa gravação no dia 4 de junho de 2020, então completou 12 anos. Você estava na Câmara, Roberto, quando surgiu a Escola do Legislativo. Eu e a Patrícia entramos na Câmara um pouco depois, mas mesmo assim, eu estive durante boa parte dessa minha estada na Câmara. Eu participei da Escola do Legislativo, mas realmente de alguns anos para cá, mais especificamente, né, de 4 anos, acho que a partir de 2016, o final de 2016, nós temos conseguido colocar mais projetos em andamento. E outra coisa importante de você lembrar, que eu acho que é bom a gente ressaltar isso sempre, que uma escola de ensino fundamental, ela atende basicamente crianças e pré-adolescentes. Uma escola de ensino médio atende basicamente adolescentes. Uma universidade atende basicamente adultos. A escola do Legislativo, ela não tem um público específico, ela não é segmentada, ela é para todo mundo. Então a gente trabalha tanto, né, com o servidor da prefeitura, do poder executivo, tanto do poder legislativo, tanto quem não é servidor, que é a população de Divinópolis e que é a que mais precisa também do nosso serviço, das nossas atividades. Pessoas de outros municípios, agora nós estamos aí começando com o Câmara Explica, que é para todo mundo, né? Não tem mais fronteira. A gente sabe que mídia na internet não tem fronteira. Então é isso. O objetivo é chegar o mais longe possível. Patrícia, a gente já falou um pouco mais sobre isso. Eu até mencionei agora também. Quando você não estava na Escola do Legislativo, principalmente, vamos tentar puxar um pouco para trás. Você acha que a Escola do Legislativo é importante para o povo? É sim, Samuel. Ela é muito importante. Porque é o seguinte, a gente pode observar que muitas pessoas não sabem o que a Câmara Municipal faz. Nunca entrou na Câmara de Divinópolis. Então, às vezes, a pessoa pergunta, onde você trabalha? Você fala, eu trabalho na Câmara Municipal. Mas o que é isso? Muita gente não tem acesso, não tem conhecimento, não tem, inclusive, interesse. Então, eu acho que a Escola do Legislativo é uma forma que a Câmara Municipal tem de criar um elo com o cidadão, com a sociedade, que é através dela que a população pode ter acesso a cursos gratuitos de qualidade, referente à cidadania, à importância da cidadania. Um dos serviços que a Câmara presta, por exemplo,
a questão de fazer currículo para a pessoa trabalhar, né, entregar, vai procurar emprego. Tem a central de documentos perdidos. Então, assim, muita gente não sabe nem onde procurar. Então, a gente, além disso, né, além de prestar cursos que são importantes para a população, igual esse que a gente vai realizar agora em julho, de forma remota, devido à pandemia, sobre as eleições limpas, ele está aberto para futuros vereadores, futuros prefeitos, vice-prefeitos e aberto à população também. Então, quem quiser entender, por exemplo, um pouco mais sobre as eleições, tem total acesso a esses cursos da Escola do Legislativo. Eu acho que é interessante a gente relembrar o seguinte: a Câmara tem esses serviços de fazer currículo, de documentos perdidos. São serviços que não fazem parte da Escola do Legislativo, mas são serviços da Câmara. As pessoas às vezes não conhecem esses, não conhecem os da escola, não conhecem até a Câmara. Já aconteceu comigo muitas vezes de pessoas conhecidas que sabem que eu trabalho no poder público me perguntarem: como que tá lá na prefeitura? Você conhece o secretário de esporte? Você conhece o secretário de saúde? Você conhece a secretária de educação? E aí eu tenho que falar, embora eu conheça os secretários, eu não trabalho na prefeitura, são poderes diferentes. Inclusive, num dos nossos próximos episódios, nós vamos explicar o que são esses três poderes e qual é a diferença entre esses poderes. E a independência desses poderes também, que a gente tem ouvido muito falar sobre isso recentemente. Mas vamos mudar de assunto. Eu já vou perguntar para vocês, vou perguntar primeiro para o Roberto, vou perguntar respondendo também. A Escola do Legislativo, ela sempre tem perspectivas de futuro. Nós nunca trabalhamos só com o momento presente, nem com o que já passou. A gente faz planejamento. Às vezes o nosso planejamento dá certo, às vezes não dá certo. Acontecem situações como aconteceu agora da pandemia de Covid-19. Muitos dos nossos projetos acabaram suspensos, mas a gente não parou, né? O importante é isso. Nós estamos aí fazendo agora o Câmara Explica, que é uma forma de chegar à população e acredito até a mais pessoas e trazendo conteúdo importantíssimo. E aí eu já não vou nem perguntar sobre os nossos projetos, mas quais são os nossos planos? Quais são os planos que nós podemos fazer de futuro para a Escola do Legislativo, Roberto? Olha, Samuel, foi muito bom você falar sobre essa questão, porque nós temos projetos que são ordinários, que periodicamente a gente realiza. Isso são projetos que a gente mantém em todos os anos e vem ganhando força a cada dia e apoio da população. Existem projetos extraordinários, que são os nossos simpósios, nossos seminários, e esses projetos atingem, e vocês falaram anteriormente, desde as crianças, passando pelos jovens e chegando também aos idosos. Então nós não fazemos diferenciação, nós buscamos essa aproximação com todos. Na realidade, você disse muito bem, nossos projetos são todos planejados, todos com autorização da mesa diretora da Câmara, através do seu presidente, com autorização da Procuradoria em geral. Nós sempre atuamos da forma constitucional, isso é muito importante, a gente preza muito pela legalidade dos nossos atos, então a gente não deixa misturar aspectos politiqueiros ou muito menos qualquer tipo de aspecto que venha intervir na nossa atividade funcional de forma pejorativa ou promocional de quem quer que seja. Então, na realidade, nossos projetos são muito bem pensados nesse sentido. E a gente visa intercalar essas questões. Nós trabalhamos no aspecto cultural, de formação, nós também trabalhamos num aspecto de envolvimento, de engajamento. Vocês estavam falando aí anteriormente, eu achei muito interessante e muito gratificante, a gente se sente assim, quando várias pessoas que não tinham o mínimo conhecimento do que era o Poder Legislativo, o Poder Executivo, através dos nossos projetos, eles começam a se engajar. E aí sim, eles começam a cobrar dos poderes as suas atuações efetivamente naquilo que é a sua função. Isso é muito gratificante para a gente. Vocês sabem, vocês dois acompanham, e vocês veem quantas pessoas comentam com a gente nos nossos encontros, nos nossos projetos, o quanto eles entenderam, o quanto eles aprenderam e o quanto eles gostariam de participar mais. E é isso que motiva a escola. Então não existe aí um formato definido. Nós sentamos, discutimos, vocês sabem disso, e essas discussões, nosso projeto começa como uma sementinha e a gente vai desenvolvendo. E com a graça de Deus, as coisas acontecem, com muito trabalho e muita
dedicação. E aqui eu quero fazer de vocês dois que têm muito empenho nisso. E a escola só existe porque nós somos uma equipe. Não há ninguém melhor do que ninguém. Eu tenho muito respeito e carinho por vocês, pela competência no qual e o carinho que vocês tratam as coisas da Escola do Legislativo. Então, resumindo, né, a gente tem como perspectiva sempre crescer, ampliar, atingir mais pessoas. Eu acho que, pelo menos no meu ponto de vista, esse é o objetivo principal. E aí, Patrícia, você acha que tem muita coisa pro futuro? O que você vê de futuro pra gente? Tem alguma novidade em vista, na sua opinião? A escola do Legislativo, mesmo em tempo de pandemia, não para. A gente está sempre com ideia nova, com projetos novos. E o nosso mais novo projeto, né, que a gente já está em andamento, está em pesquisa, em discussão, é a elaboração de uma plataforma online, onde as pessoas vão poder acessar diretamente das suas casas, com a nossa garantia de emissão de certificado, que é um dos princípios da escola do Legislativo também, onde a gente vai oferecer cursos de excelência e qualidade para aperfeiçoamento da população. Além desse podcast que a gente começou agora, nós também estamos desenvolvendo uma plataforma online. Então, para a população, para o pessoal, aguardem que vem muitas novidades por aí. Então, já que é para lançar novidade aí, eu vou lançar mais uma. Esse mês de junho, que nós estamos completando 12 anos, nós decidimos trazer novidade. Primeira é o podcast Câmara Explica. Em breve nós vamos aí trabalhar nessa plataforma de cursos online também, nossa plataforma de EAD. E uma terceira novidade que nós vamos tirar do papel esse mês é a publicação de 3 e-books. Como o Roberto mencionou, acho que você também comentou que nós temos uma atividade cultural, que é um concurso literário. Esse mês vão ser publicados 3 e-books com as melhores obras do nosso concurso literário de 2019, as melhores de 2018 e as melhores de 2017. Então, mais uma novidade aí, já pra gente ir caminhando para esse finalzinho do nosso episódio de hoje. Mas antes de nós terminarmos o episódio, porque eu acho que já ficou esclarecido o que é uma escola do Legislativo. O objetivo nosso era explicar a escola do Legislativo, explicamos. E como é o primeiro episódio, como a gente vai estar aí sempre falando com as pessoas, né, com os nossos ouvintes, acho que é interessante nós fazermos uma apresentação nossa. Se a gente começasse por isso, ficava estranho, né? Já começa o podcast fazendo a apresentação pessoal. Vou falar brevemente, eu acho que é uma junção de pessoas que tem dado certo, porque nós temos a Patrícia, que tem uma formação em educação e uma formação em direito. Nós temos o Roberto, que é procurador da Câmara e também é professor em curso de direito, e eu sou formado em educação. Então, vamos fazer uma breve apresentação de cada um. Vou deixar o Roberto começar, porque, igual eu falei, o Roberto já estava na Câmara quando a Escola do Legislativo foi criada. Acho que nada mais justo do que ele se apresentar primeiro. Samuel, eu sou procurador da Câmara Municipal de carreira, né? Sou professor universitário da turma de Direito, como você disse, e sou um entusiasta da Escola do Legislativo. Isso é o que mais nos move durante esses anos todos de poder legislativo. Eu tenho mais de 20 anos de casa e conheço cada cantinho ali, como que funcionam os setores e a própria estrutura, principalmente na área jurídica. E eu gostaria de adiantar também, Samuel, que nós vamos fazer entrevista com servidores também, né? Nós vamos colocar aí servidores aí de carreira do seu setor, nós vamos falar com a procuradora, vamos falar com o secretário, nós vamos colocar isso e vamos lançar. Então nós estamos no trabalho de agendamento. A Patrícia colocou muito bem, que a gente não para e a gente não vai parar. E nesse sentido, tudo isso com muito carinho, com muito amor. Eu acho, Samuel, essa apresentação pessoal, eu tenho que ter muito cuidado com isso para a gente não querer se promover nesse sentido. Então, na verdade, é isso. Eu sou diretor da escola, procurador do Legislativo, professor universitário e tenho algumas outras qualificações profissionais que me enquadram no longo da minha vida. Mas a minha principal é um entusiasta por esse trabalho, por esse projeto, para beneficiar a população e contribuir com os servidores públicos municipais. Acho interessante, assim, essa apresentação breve mesmo, né? A gente falar quem nós somos, porque a pessoa que está nos ouvindo, às vezes, pode estar nos ouvindo de um lugar distante. A gente faz projeto cultural, nós conseguimos chegar em outros países, Portugal, Moçambique, Angola. Então, às vezes, tem gente lá de longe ouvindo e quer saber quem está falando. Acho que é essa breve apresentação, mas é brevíssima mesmo, porque quem quiser conhecer mais sobre nós, eu acho que nós não
nós somos o foco aqui é a escola. Quem quiser conhecer mais, procura a escola. Vai ficar conhecendo a escola. A gente entra por tabela. Não é isso aí, Patrícia? E você, o que você faz da vida? Bom, Samuel, entramos juntos, né, na Câmara Municipal. Então, a gente tem 8 anos que nós somos servidores públicos. E, além disso, de formação, como você falou, eu também tenho uma graduação na área de educação, eu sou bióloga. E, além disso, eu tenho uma formação em Direito, né? Então, eu acho que trabalha muito bem isso no nosso setor, porque a gente mexe tanto com alunos de ensino fundamental, tanto dos anos iniciais quanto dos anos finais, ensino médio, e a questão de pessoas graduadas da população. Então, eu acho que essa questão é muito bacana, que a gente está focado nas pessoas. O nosso foco, né, a formação das pessoas, independente do nível de instrução delas. Então, seria isso. E então, falando um pouco de mim também, já que vocês terminaram as apresentações, eu também entrei junto com você na Câmara, Patrícia. Eu já estou aí há 8 anos. Estou na Escola do Legislativo há mais ou menos 4, né, nessa sequência, porque eu já fiquei alguns tempos antes e depois acabei saindo. E eu sou professor de português e agora estou fazendo um mestrado em educação profissional. E essa apresentação, ela é, acima de tudo, para a gente dizer o seguinte: os temas que nós vamos explicar às vezes vão estar relacionados com educação, às vezes vão estar relacionados com questões jurídicas, às vezes com questões políticas, que são as áreas que nós dominamos. Quando nós tivermos temas de outras áreas, temas que não nos envolvem, nós vamos convidar pessoas para falarem com a gente. Vamos convidar servidores da Câmara, vamos convidar pessoas de fora da Câmara também, para conversarem com a gente, ajudarem a explicar alguns temas aí complicados. Para esse primeiro episódio, acho que já ficou tudo esclarecido, então nós vamos encerrando por aqui. Muito obrigado, Roberto. As ordens, Samuel, sempre à disposição da escola. Muito obrigado, Patrícia, pela sua participação. Obrigado, Samuel, estamos à disposição e até o próximo podcast. O Câmara Explica é um podcast da Escola do Legislativo Dr. Deusdedit Afonso Carrilho, da Câmara Municipal de Divinópolis. Você pode ouvir o Câmara Explica no Spotify, Deezer, Anchor e em várias outras plataformas. Para não perder nenhum episódio, é só você seguir o Câmara Explica na sua plataforma favorita. E se você não encontrar o Câmara Explica, entre em contato conosco e nós vamos providenciar para você na sua plataforma. Por enquanto, você pode ouvir os nossos episódios em nossa página na internet www.divinopolis.mg.leg.br/escola. É gratuito para ouvir. Lá, você acompanha tudo sobre o Câmara Explica e todas as outras ações da Escola do Legislativo. Você também pode ficar ligado na Escola do Legislativo e no nosso podcast pelo nosso Instagram, buscando pelo @elegisdiv ou procurando por Escola do Legislativo Divinópolis. Até a próxima!